Olá, seja bem-vindo ao programa Empresários em Ação, uma iniciativa da Associação das Micro, Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais aqui da nossa região metropolitana de Florianópolis. O programa se destina a ser o palco de debate dos assuntos do empresariado catarinense, principalmente os assuntos de micro e pequena empresa. Ele vai ao ar pelo canal 4 da NET TV Floripa, sempre trazendo assuntos de destaque aos empresariado local. Hoje temos a grata surpresa e presença do meu amigo Luiz Carlos Floriani, diretor superintendente do Banco do Empreendedor aqui no estado de Santa Catarina. Floriani, seja muito bem-vindo a esse espaço que também é teu espaço. Obrigado, Fábio. Para mim é uma satisfação e eu agradeço de antemão o convite para estar aqui, trazendo informações e diria até novidades, né, para esse público pelo qual nós dois temos tentado fazer algumas coisas aí nos últimos anos, portando essa bandeira que nós defendemos tanto, que é a bandeira do associativismo, mas mais especificamente trazendo informações do Banco do Empreendedor e do que ele faz tudo hoje pelo empreendedor individual, pelo empreendedor até o informal e pela micro e pequena empresa de Santa Catarina. O Floriano é um abnegado, corre nas veias dele o associativismo de micro e pequena empresa, ele é um apaixonado. Mas vamos iniciar sobre a questão institucional. Banco do Empreendedor, Floriano. É banco, o que é o Banco do Empreendedor e o que ele representa para o empresariado aqui em Santa Catarina, Floriano? Veja, isso é importante que a gente até deixe bem claro, Banco do Empreendedor, tá? Num primeiro momento, o nome já nos leva ao sistema financeiro direto, mas o Banco do Empreendedor, na realidade, não é um banco do sistema financeiro convencional ou regulado pelo próprio Banco Central. Nós somos uma organização da sociedade civil de interesse público, uma OCIP, como se conhece pela própria legislação. Nada mais é do que uma organização não governamental certificada pelo Ministério da Justiça para exercer uma atividade, que é microcrédito, dentro de programas, especificamente hoje um programa federal chamado Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado. Ou seja, nós precisamos levar crédito a empreendedores que tenham dificuldade de acessar o sistema financeiro tradicional e de forma orientada. Então, aí é importante que as pessoas entendam, o banco tradicional não deixa de ser uma empresa que visa lucro e que distribui lucro para os seus sócios. Uma organização como a nossa é uma organização sem finalidades de lucro e que todo o superávit que tem que ter para se sustentar tem que ser, a cada final de exercício, recolocado junto ao seu patrimônio para continuar sendo distribuído para o público-alvo. Isso é importante que se deixe claro, porque talvez, Fábio, a nossa maior dificuldade em alguns momentos seja negar o crédito para quem diz, mas eu tenho garantia, eu não tenho restrição, e por que vocês estão me negando o crédito? Justamente pelo fato de que, na linha de orientação, uma das necessidades que nós temos quando alguém nos pede um apoio creditício é verificar a viabilidade do negócio. E você, pelo teu trabalho na Associação de Micro e Pequenas Empresas aqui da nossa região metropolitana, sabe muito bem, tem várias atividades que, infelizmente, não cabem mais na nossa economia. Tem empreendedores e empresários, alguns até conhecidos da gente, que demoram demais para entender que alguns segmentos estão desaparecendo, que algumas atividades não têm mais espaço, ou que algumas estão inchadas, me perdoe a expressão, até tem demais numa determinada região, e que aí, ao invés de você ajudar essa pessoa com crédito, na verdade você não vai estar ajudando. Você vai estar atrapalhando mais a vida dela, porque quando não existe viabilidade econômica, é só uma questão de tempo para você não conseguir mais arcar com as despesas desse negócio. Cara quebra, é exatamente isso. E veja, como efetivamente o nosso maior desafio é atender aquele que menos acessa o sistema financeiro tradicional, nós estamos falando do empreendedor informal, que ainda existe em grande quantidade no nosso país. Floriano, o Banco do Empreendedor, o empreendedor informal, que também é um empreendedor, tem espaço no Banco do Empreendedor? Sempre, sempre. Veja que é importante, as pessoas que nos ouvem, às vezes, as pessoas que nos assistem e que estão nos ouvindo, elas precisam entender o seguinte, então de repente não serve para mim.
Eu já tive situações como essa, até em reuniões, em associações empresariais, às vezes. Pois é, mas vocês trabalham com microcrédito, né? Qual é o limite máximo? Daí eu já vou dando uma dica aqui. O limite máximo hoje é R$20 mil de uma operação chamada de microcrédito, que na minha opinião também não tem muito de microcrédito aí, mas nós atendemos a partir de R$200. A partir de R$200 já existe a possibilidade de a pessoa pegar um crédito. E aí alguém vai dizer, mas existe alguém que precisa de R$200? Sim. Ainda existe. Por mais que sejam poucas as operações, mas existem muitas operações no Banco do Empreendedor de R$500, de R$1.000, e alguém se pergunta, mas dá para tocar um negócio com R$1.000 de empréstimo? Dá, gente, dá. A situação ainda é muito diferente do que a grande maioria pensa. Voltando às reuniões em associações empresariais, quando às vezes alguém diz, mas isso para o nosso conceito empresarial é pouco dinheiro, nós precisaríamos de mais dinheiro ou coisa parecida. Aí às vezes eu faço uma provocação. Na tua linha de clientes, porque tem distribuidores às vezes, distribuidores de mercadorias, distribuidores de ferramenta, distribuidor de bebida ou coisa parecida, que no hall de clientes dele tem um monte de pequenos negócios. Então, para ele pode ser que 5, 10, 15 ou até 20 mil reais já não seja mais de grande necessidade. Mas os clientes dele, a rede que ele abastece, às vezes 5 mil é a diferença entre ficar vivo e não ficar vivo. Eu brinquei contigo há pouco aqui a questão dos R$200, R$500, e tenho que corrigir, não é uma brincadeira. O carrinho de cachorro-quente, aquele que atende na frente dos nossos colégios, lá da periferia, ou coisa parecida, muitos deles, às vezes R$500, é a diferença dele voltar para a rua no outro dia e continuar vendendo ou não. R$1.000 pode ser a diferença de uma costureira comprar a matéria-prima que ela precisa. Uma máquina de costura, né, Floriano? Que é aquele incentivo à matéria-prima e às máquinas que a gente precisa tanto no Brasil, né? Você falou, nós temos um segmento muito importante que atendemos em algumas regiões, aqui em São José, por exemplo, atende muito os faccionistas, que são quem alimenta a indústria de confecção hoje em dia. E aí são várias máquinas que custam R$1.700, R$1.500, R$2.000, R$3.000, até o Ronaldo está me acompanhando hoje, que é um promotor de negócio, já foi agente de crédito mais de 10 anos do Banco do Empreendedor, ele sabe perfeitamente o tamanho dessa demanda. Só para tu teres uma ideia, o Banco do Empreendedor, ele foi constituído em maio, começou a ser constituído em maio de 1999, dentro de um programa que foi instalado no Estado naquele ano, chamado Programa Crédito de Confiança. Para minha satisfação, eu era presidente da FAMPESC naquela época e era um dos que estava brigando para nós termos um sistema de crédito diferenciado. O governador de então atendeu essa demanda e eu, particularmente representando a sociedade civil, e um diretor do Badesc chamado Pedro Ananias, representando o governo do Estado, saímos por aí instalando essas ONGs, essas organizações, para torná-las no futuro OCIPs de microcrédito, que é o que aconteceu 2 anos depois. O Banco do Empreendedor foi a primeira organização desse programa que nasceu em Santa Catarina. Foi fundado, iniciou as suas atividades no dia 19 de outubro de 1999, ali onde hoje era o Badesc, que era uma antiga prefeitura de Florianópolis, a prefeitura atendia ali, nós conseguimos uma sala, tá? E começamos ali, ficamos ali cerca de 1 ano para depois ir para o Estreito, onde era o Badesc, e agora estamos no prédio do Estreito, ali na Fulvia Dulce 710, atendendo. Nestes 14, agora vamos fazer 15 anos, se Deus quiser, esse ano, provavelmente eu vou provocar você para me convidar aí, quando estiver fazendo uns 15 anos, para voltar aqui para contar a história, nós já emprestamos mais de 130 milhões de reais, sabe? Mas aí é que é importante, a cifra é fantástica, 130 milhões, parece coisa de grandes empresários, né? Mas nestes 14 anos, veja, foram mais de 35 mil operações, isso quer dizer o quê? A nossa média de empréstimo é de R$4.000 aproximadamente. Agora, a quantidade de negócios atendidos foram 35 mil negócios. Imagina a quantidade de pessoas envolvidas e dependendo desses negócios. O volume de negócios que gerou com relação a isso, né? Tá? E é importante, nós estamos aqui falando principalmente para a Grande Florianópolis, de repente agora o Banco do Empreendedor está partindo para um plano de estadualização, graças a Deus, mas no início e especialmente até 2008 era só atendimento aqui, Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, era só a Grande Florianópolis. Agora, graças a Deus, como esse trabalho surtiu um efeito muito além da nossa expectativa, Fábio, e quando eu te falo além da nossa expectativa, também é importante, até para você que é uma liderança do meio
empreendedor e empresarial organizado, deixar claro para as pessoas, porque lá no começo, quando eu era presidente da FAMPESC, eu também recebi crítica num primeiro momento, dizendo o seguinte: poxa, mas esse camarada é representante de uma federação das empresas formais do Estado e está trabalhando por um mecanismo que vai ajudar mais o informal do que o formal propriamente dito. Então levou algum tempo para que a gente mostrasse para as pessoas que o Brasil, eu não diria mais o Brasil, agora eu digo o mundo, está exigindo um novo modelo econômico porque os modelos atuais estão vencidos. Exato. E um modelo econômico que não dependa, me desculpe a expressão, da solução que vem de cima, que todo mundo achou sempre que a solução teria que vir de cima. Mas não é que vem de base, né? Infelizmente não vem. Quem está em cima está bem, para que vai querer mudar alguma coisa? Perfeito, Floriano. As mudanças terão que acontecer a partir da base. E eu defendo que mudança da base, ela tem que nascer a partir de um modelo orientado, de livre iniciativa e que te dê a liberdade de produzir a tua renda e fazer dela o que você quiser. Aí, em cima disso, vem a força até de organizar o movimento informal. Porque se o crédito for orientado para a produção, isso que nós acabamos de falar, assim que ele recebe o cheque lá, depois que ele recebeu uma visita do nosso agente de crédito, recebeu orientação, foi feita a análise de viabilidade econômica, foi feito um plano de negócio, a primeira coisa que ele faz com aquele cheque é ir lá numa loja formal, comprar a máquina. E tirar nota. Tirou a nota, tem geração de tributo, imposto, tem tudo. Mas eu costumo fazer uma continha assim, que muita gente já me escutou fazer e já me ouviu falar isso um monte de vezes. Veja, a hora que aquela máquina saiu da prateleira do lojista aqui, aquele lojista tem que dar uma ligada para o distribuidor, porque ele precisa repor aquela máquina. O distribuidor que teve que tirar aquela máquina também do estoque, precisa ligar para a indústria, porque ele também precisa repor aquele estoque. E a indústria vai precisar produzir mais uma máquina, porque este é o conceito da engrenagem positiva da economia. Floriano, e não é antagonismo em falar em representação informal, porque o guarda-chuva maior de micro e pequena e guarda-chuva maior de grande é o empreendedorismo. E vamos ser prático, desculpa, Fábio, te cortar, vamos ser prático. Muitos empreendedores informais são pessoas que têm emprego formal, mas infelizmente a renda do nosso empregado, mesmo formal, hoje em dia, ela não é suficiente para dar para você a garantia de uma qualidade de vida decente para a tua família, para a grande maioria. Vamos ser práticos. Você conhece, eu conheço um monte de gente que trabalha, os dois cônjuges trabalham e ainda assim tem uma atividade paralela para constituir, para produzirem melhores momentos para a sua família. Ou está escrito em algum lugar que todo mundo tinha que ficar feliz morando em qualquer lugar, de qualquer jeito, e nunca sonhar em ter uma casa melhor, ter um carro melhor ou coisa parecida. Está escrito isso em algum lugar? Não, eu acho justamente o contrário. Nós vivemos numa democracia onde o mercado te dá a oportunidade e entidades como a AMP, por exemplo, como as associações empresariais e como nós com esse trabalho que estamos fazendo, o que nós precisamos estabelecer e brigar é para um ambiente que produza oportunidade. De geração de negócio. Exatamente. Se o ambiente está propício, o resto é competência. Desculpe a forma como eu coloco, mas aí é competência. Se as oportunidades estão abertas para todos, indiscriminadamente, é competência. Quem vai ficar no mercado é competência. E a competência, por mais que ela assuste algumas pessoas, ela é boa. Porque quando a gestão está na mão de empreendedores competentes, mesmo aquele que não conseguiu instalar o seu negócio, para ele não vai faltar emprego, porque aquele que está gerando negócios com competência, ele está produzindo vagas de trabalho, que é o que o microcrédito tem mostrado nos últimos anos. E quando eu falo do Banco do Empreendedor, claro, eu vou vender meu peixe aqui e vou aproveitar o teu espaço. O Banco do Empreendedor hoje, justamente, até final do ano de 2013, nós éramos uma das 3 maiores organizações do Estado, de Santa Catarina. Agora, com uma incorporação que fizemos na virada do ano, estamos assumindo também a região norte e nordeste de Santa Catarina, um trabalho que era feito pela Casa do Empreendedor, com sede em Joinville. Nós somos uma das 5 maiores do Brasil a partir desse ano. E muito provavelmente terminaremos o ano como a maior do estado de Santa Catarina. Hoje, já definitivamente, em termos de unidades de atendimento, já posso te dizer com satisfação que o Banco do Empreendedor hoje já é a maior em unidades de atendimento do estado de Santa Catarina. São 20 unidades atendendo. Que alegria, Floriano. E te digo mais, principalmente para você, que é um líder do movimento de micro e pequenas empresas. Hoje eu falo com satisfação para quem passou pela presidência da Federação, pela presidente da JPM, que você conhece muito bem em Joinville, eu falo com satisfação uma coisa: só não tem acesso a crédito empreendedor que por algum motivo tenha restrição completa, que é impedido, que tenha negócio que não é negócio de boa fé, que não tenha viabilidade econômica ou coisa parecida. Todas as pessoas, inclusive quem sonha, que está nos ouvindo, Fábio,
inclusive quem sonha e que ainda não teve coragem por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, só não faz se não quiser. Primeiro, tem uma série de entidades como a sua para orientarem, tem um Sebrae que é um parceiro fantástico aí também na linha de orientação, bem conduzido, tem programas voltados para ele e tem organizações como a nossa, que não tem mais aquele estigma do passado, que o banco exigia que você tenha conta com o banco tradicional, tu tenha conta por um determinado período, que tu tenha média nessa conta, aí tem garantia de não sei quanto. Não, hoje você senta comigo, senta com os nossos agentes do Banco do Empreendedor, como eu estou sentado contigo aqui, contando as tuas necessidades. Igual. Marca uma visita, isso é que é importante, talvez aí me permita te dizer isso. O conceito do crédito, através de organizações como a nossa, é um conceito que resgata o passado, é o crédito do olho no olho, assim, sabe? Tudo bigode. Não adianta você chegar lá no Banco do Empreendedor, lá no Estreito, todos serão bem-vindos que chegar lá para nos conhecer, mas não adianta chegar e achar que você vai resolver o crédito ali, não. Ali você dá início ao crédito, que pode ser feito por telefone, tu nem precisa ir lá, eu brinco sempre porque eu já passei pelo campo do empreendedor informal, do empresário de micro e pequena empresa, do empresário de pequena empresa e de média empresa. Então, empresário que se preze não tem tempo para ficar perdendo. Porque se ele tiver um dia para gastar correndo atrás de crédito, alguma coisa está acontecendo lá na unidade dele. Sabe perfeitamente bem. E quando a gente conhece, nós somos tudo, né? Nós somos o diretor-presidente e o gari ali, o faxineiro, não é verdade? Com a barriga no balcão, né? Exatamente. Então, nós não queremos que ele saia da sua produtividade. Nós queremos que ele ligue e diga o seguinte, olha, eu estou precisando de um atendimento assim, 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 assado. Beleza, ligou lá para o 33480300, já vou aproveitar aqui, nem te perguntei. Por favor, ele vai botar no caracteres. 33480300, ligou, marcou, um agente vai lá te visitar. E não interessa, pode ser aonde for, a nossa satisfação é maior ainda quando são bairros da periferia. Nós queremos ajudar, a gente tem trabalhos em alguns bairros da periferia fantásticos aí, que em outro momento a gente pode te mostrar. A gente quer justamente apoiar. Floriano, nós vamos para o segundo bloco e vamos falar exatamente de mercado. É um rápido intervalo e a gente já volta. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Voltamos com o programa Empresários em Ação, uma iniciativa da Associação das Micro, Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais aqui da nossa região metropolitana de Florianópolis. Hoje, com Floriane, diretor superintendente do Banco do Empreendedor. Floriane, Banco do Empreendedor, OCIP, Casa do Crédito do Empreendedor de Santa Catarina. Talvez seja essa a grande marca. Tu mencionaste números fabulosos de negócios, de crédito, mas tem um número que eu quero que tu traga, que é o número que sempre me enche os olhos. Que é o número que eu já ouvi de você, já ouvi do secretário Paulo Bornhausen, já ouvi do Badesc, que é o número de inadimplência. Esse sim é o número que ele traz a real situação do empresário de microempresa e do empreendedor individual. O cara honesto, o cara que tem o CPF e o nome como o maior patrimônio. E é esse o dado que nós precisamos cada vez mais divulgar como um dado de legalidade, de honestidade, de comprometimento. O dado de inadimplência no programa de microcrédito para o empreendedor individual aqui na nossa região, Floriane. Veja, de maneira geral, e é importante que as pessoas entendam, eu vou contextualizar só para as pessoas entenderem. Banco do Empreendedor, OCIP de microcrédito, inclusive você matou uma charada que eu ia te contar no final, a partir desse ano, até por conta dessa incorporação, a nossa assinatura, Banco do Empreendedor, assinatura que é a continuação de um slogan, vai ser Banco do Empreendedor, a Casa do Empreendedor. Sabe? Justamente para começar a desestigmatizar essa história do banco, porque nós temos um monoproduto que é crédito. Mas é importante que se diga também que as pessoas que estão nos assistindo entendam o seguinte: de onde é que sai o dinheiro desses caras, afinal de contas? Olha, me desculpe a expressão, mas nós somos uma espécie de Robin Hood moderno, porque nós emprestamos de grandes bancos, BNDES, Badesc, Caixa Econômica Federal, agora estamos recebendo um aporte de uma organização muito forte a nível internacional, uma organização holandesa que também vai nos emprestar dinheiro. Pagamos como qualquer empresário, negociamos os projetos, pagamos juro como qualquer empresa, não existe diferença nenhuma. E por conta disso precisamos gerir muito bem, porque nós não temos nenhum subsídio governamental
para pagar os nossos custos. Então, você empresta dinheiro que tem um custo. Você tem uma equipe operacional que tem um custo, você tem estrutura operacional que tem um custo e tu tem um viés de controle de inadimplência que tem outro custo. Tudo isso é bancado por quem? Aí é importante que se diga, por esse empreendedor que nós atendemos. Tá? Se esse empreendedor não fosse adimplente, se ele não fosse bom pagador, como diz meu pai, nós não aguentaríamos nem um ano. Nós quebraríamos, como você falou há pouco. Não, o empreendedor, e em especial eu tenho que falar do de Santa Catarina, que é o de quem mais nós entendemos, ele tem se mostrado nesses 15 anos que nós vamos fazer justamente a mola propulsora da economia que de vez em quando não é reconhecido pelas nossas autoridades. Infelizmente. Graças a Deus, nos últimos anos, é uma série de avanços, as lutas têm, por mais que a gente ache que demora demais, mas nós temos avançado, alguma coisa já conseguiu. O estado de Santa Catarina, por exemplo, é um exemplo, especificamente de modelo. Nós somos exemplo de modelo de um monte de coisa para o Brasil, mas nós nos tornamos referência de modelo autossustentável de microfinanças através desse projeto de microcrédito. Também nos tornamos referência, antes que você me provoque dizendo, mas vai falar da inadimplência ou não? Nossa inadimplência lá não passa de 3,5%, considerando o primeiro dia útil. Tem gerente de banco que não acredita nisso, mas é uma verdade, ela não passa de 3,5%, e os agentes, assim como o Ronaldo que está me olhando ali, eles sabem o duro que nós damos, primeiro para eles avaliarem bem o negócio. Fábio, quando eu não falo com a falta de experiência que alguns letrados falam. Porque é muito fácil você escrever teoria. Difícil é abrir e fechar a porta da loja todos os dias. Esse é o difícil. Desculpa a expressão, mas é assim. Eu venho do comércio, de muitos anos de comércio, então é importante que as pessoas entendam. É fácil falar, agora não é tão fácil fazer. Agora eu falo com a propriedade de quem fez, de quem tinha que chegar lá em determinado dia dos meses e catar tudo que é moeda que tinha no fundo para ver se estava para pagar as contas. Tá? Então é com essa propriedade que eu falo e é com essa propriedade que eu repasso para os nossos agentes de crédito a informação de que se o negócio for bem avaliado, o empreendedor não deixa de pagar. Tá? O índice de velhaco, e aí eu uso a expressão do meu pai, o índice de velhaco é muito baixo. Que é a nossa expressão do empresário de microempresa, um empresário simples. Sabe? É muito baixo. Se o negócio for bem avaliado, ele for bem orientado, ele nunca deixa de pagar porque ele depende daquele negócio para viver. É diferente, esse negócio não dá só lucro para ele estar na praia lá o tempo todo comendo camarão e lagosta. Não, ele depende disso para viver. Tem muita gente que está vendendo a janta para poder almoçar, o almoço para poder jantar, sei lá, desculpa a expressão, mas é mais ou menos assim. Resultado, ele precisa dessa orientação, ele precisa desse crédito. Está aí agora o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Bornauzi, e o próprio governador do estado, que lançaram um programa que é inovador no Brasil, chama Programa Juros Zero, dirigido para o microempreendedor individual, que você fez parte de algumas reuniões de trabalho, coisa parecida, à disposição, e que eu fiz parte da equipe que coordenava esse trabalho, porque na época era presidente da Associação das Organizações de Microcrédito. Fantástico! Fantástico sobre dois aspectos, parceiros aí, Badesc, parceiro das organizações de microcrédito, parceiro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Governo do Estado, parceiro o Sebrae, numa linha de qual? Vamos estimular o informal a se formalizar, porque agora, vamos ser práticos, essa lei do microempreendedor individual, ela é muito boa, e empreendedor, me desculpa Fábio, depois de falar mal nas minhas costas se for o caso, mas empreendedor que não pode pagar R$35 por mês de imposto no contexto geral, você me desculpa, eu não sei o que está fazendo, tu não pode ser empreendedor. Descoberto de razão, nosso pensamento é o mesmo. E mais, queremos que tenha uma anistia do que não conseguiu pagar, porque não era para ele ter empresário. Nós tivemos problema no começo, mas é aquela tua história. Se eu faturo R$5.000 por mês, que é o que a legislação nos permite, 5 mil, e desses 5 mil eu só tenho que pagar 35 e estou livre do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, fecha a porta. Gente, pelo amor de Deus, se eu não fizer isso, eu tenho que fechar a porta, eu estou prejudicando. Mas graças a Deus, a recíproca é verdadeira, a grande maioria está dando conta, e este programa veio justamente para quê? Para premiar. Foi um programa muito bem desenhado e muito bem articulado pelos 4 parceiros. Ele veio premiar por quê? Porque aquele que é informal, se ele vivia reclamando que ele não formalizava, primeiro porque a carga tributária era muito alta, porque não tinha estímulo, agora a carga tributária é muito baixa, tem o estímulo deste programa chamado Juros Zero do Governo do Estado, quer dizer, o microempreendedor individual formalizado, aquele que já tem o seu CNPJ de microempreendedor individual, ele vai numa das organizações de microcrédito, e aí eu chamo, nós, Banco do Empreendedor, podemos atender você em qualquer lugar do Estado hoje, e tem acesso a até 2 operações de até R$3.000.
Sem juros, gente. Sem juros de verdade. Parece piada. Ah, se no meu tempo tivesse dinheiro sem juro. Você está rindo, mas é verdade. Ah, se no meu tempo tivesse lá R$35 de faturamento até R$5.000, não existia nada disso. Lembra que nós brigava pelo Simples do Estado, pelo Simples não sei o quê? Quantos anos nós brigamos por isso? Agora tem tudo isso. Você vai lá, você liga lá para o Banco do Empreendedor e diz, olha, eu sou um MEI. Você tem acesso a operações de até R$3.000, não que você não vai ser avaliado, vai ser avaliado como qualquer operação. Porque não é porque você pegou o CNPJ que quer dizer que você tem um negócio legal. Não, vamos te ajudar. O Sebrae vem junto com a gente nessa briga. Orientado. Você tem acesso à orientação, até 3 consultorias de graça do Sebrae. Ganha um voucher na hora. Hoje, na hora que você está assinando o contrato, recebendo o teu cheque do Juro Zero, tu recebe um voucher que na realidade é uma espécie de vale as consultorias, tu já recebe o primeiro programa de apoio à gestão de pequenos negócios, através de um CD, de uma cartilha ou coisa parecida, tudo isso tu já está recebendo. Pegou 3.000. 3.000 é 8 parcelas de 428,57, está muito bem gravado na minha cabeça. Ah, mas peraí, Floriano, 8 parcelas de 428,57 dá 3.428. Que história é essa aí? Paga direitinho? Paga 7, a 8ª, quem paga para nós é o governo. Você paga a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, é a 7ª. Multiplique 428,57 por 7, que tu vai ver que dá exatamente 3.000. 2.999,99. Depois da 7ª está paga, o resto é problema nosso. Quem paga para nós é o Badesc. Floriano, onde eu vou no Brasil, eu recebo parabéns em nome do governo do Estado, em nome do governador Raimundo Colombo, em nome do secretário Paulinho Bornaldi, em nome da Casa de Microcrédito, do Banco do Empreendedor, porque este é, de fato, um projeto vitorioso no desenvolvimento econômico. 2 alegrias eu tenho. Uma é a taxa de inadimplência, que me enche de orgulho, porque nós, a AMP e a FAMPESC, que é a única entidade de representação exclusiva da micro, da pequena e do empreendedor individual. Sim. E um outro que me deixa muito contente, ano passado fizemos a tenda do empreendedor individual, o Banco do Empreendedor esteve com a gente lá, e o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e vocês que andavam por ali, conversavam com os empreendedores individuais, tiveram depoimentos de empreendedores individuais que pegaram crédito e se tornaram uma microempresa. Um dos objetivos, e não é o principal, mas um dos, é que ele passe do estágio de empreendedor individual para uma microempresa. E lá a gente viu, na prática, em loco, empresários que fizeram essa transição, Floriano. E é algo que me deixou muito contente e muito feliz e comprova a vitória, que é um projeto vitorioso e que espero que aumente para a microempresa também. Nós estamos no minuto final, eu gostaria de conversar contigo o dia todo, porque nós somos 2 apaixonados pelo empresariado, pelo associativismo de microempresa, pelo associativismo, empreendedorismo social, que é o que a gente prega no Guarda-Chuva Maior. Eu te rebato para conclusões finais com relação ao Banco do Empreendedor e com relação ao crédito, que no Brasil é tão difícil, já se falou, e tão difícil, onde quem quer prata tem que ter ouro, né? E hoje o Banco do Empreendedor veio talvez para quebrar esse estigma. Eu volto a agradecer o espaço que você destinou para nós, me colocar e toda a nossa equipe à tua disposição sempre que possível. Parcerias como essa que a gente fez no ano passado pelos bairros da Grande Florianópolis aqui, você pode contar conosco, estamos prontos para fazer novamente, com unidade móvel, com tudo que for preciso. O que a gente quer, Fábio, definitivamente, é que mais pessoas se juntem a essa grande luta, que é a luta de estabelecer um ambiente propício e favorável para o empreendedorismo, sabe? Porque a partir do momento que as pessoas têm acesso à oportunidade, estão desempenhando as suas habilidades, estão tendo renda para nutrir seus sonhos, eu não tenho dúvida que nós vamos conquistar o resto, que é a qualidade de vida, que é distribuição melhor da riqueza, que é a paz. O Yunus, que foi o grande precursor, o Muhammad Yunus, o homem que iniciou com esse programa de microcrédito lá no início da década de 70 em Bangladesh, em 2007 ele foi eleito Nobel da Paz. E todo mundo se perguntava, mas o que tem a ver um economista, um homem que lida com finanças, que lida com a pobreza, com paz? E ele não tinha dúvidas, e depois não tiveram dúvidas os julgadores do prêmio, e entender que quando todas as pessoas estão satisfeitas, quando todas estão empreendendo, quando todas veem que se briga por qualidade de vida para a população toda, nós não precisamos nos preocupar com as armas, com a guerra, com a marginalidade. Nós temos a paz acontecendo simultaneamente ao longo de tudo que está acontecendo. Esse é o desafio, principalmente para esse ano de 2014. Sonhe,
Mas não fique no sonho, junte-se a nós. Mesmo que não seja esse o teu objetivo nesse primeiro momento, muito provavelmente você tem parentes, vizinhos que de vez em quando falam nessa possibilidade. Mande para o Banco do Empreendedor, mande para a AMP, mande para a associação sua da cidade que você estiver nos assistindo, mande para o Sebrae, e nós não vamos deixar de jeito nenhum, isso é uma promessa, Fábio, não vai faltar crédito para qualquer pessoa de boa índole, como a gente diz, voltando aqui aos pragmáticos, e 99,99% são os catarinenses, não vamos deixar faltar crédito para que essas pessoas empreendam e façam melhor. Meus amigos, com esse belo depoimento e essa promessa que o Floriane aqui faz, eu sei que ele é cumpridor de promessa, eu agradeço a tua presença, Floriane, te parabenizo pelo belo trabalho que tu vem fazendo à frente do Banco do Empreendedor, que mais do que isso, o trabalho do Banco do Empreendedor é o trabalho do empresariado catarinense. E te desejo votos para que esse processo seja vitorioso e cada vez mais o Banco do Empreendedor possa fazer mais operações aqui na cidade. Obrigado, Fábio, e que Deus dê saúde para todos nós. O resto nós temos competência. Meus amigos, agradeço que todos acompanharam o nosso programa e certo que estaremos juntos em mais uma oportunidade, porque o jargão da federação e que o Floriane já falou tanto é que juntos seremos sempre muito mais fortes, meus amigos.